Oi, crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de matemática. Nós vamos iniciar a unidade 15. Nós vamos falar sobre um tema novo para vocês agora. Nós vamos falar sobre as frações, tá bom? Página 46 e página 47. Então, quando a gente fala de fração, antes de realizarmos a leitura de imagens, o que é fração? Fração nada mais é do que a representação de uma quantidade por meio da razão, ou seja, o registro, né, é a divisão de números inteiros. Ela tem uma representação, uma escrita diferente, né? Ela é representada por um número que recebe o nome de numerador, também pelo denominador e por um traço, tá bom? Antes de entrarmos nos textos explicativos, vamos fazer a leitura de imagem das páginas apresentadas, que nos ajuda a remeter a ideia sobre fração. Então, quando eu falo em fração, eu estou utilizando o conceito de dividir, o conceito de repartir, né? Que é o que essas duas amigas aqui estão fazendo. Então, pensa, vamos analisar a situação. Era um lanche que era inteiro, na totalidade, e ela está realizando a divisão, ela está realizando a partilha, está dividindo. Como é que ela está dividindo o terceiro ano? Ela está dividindo em quantos pedaços? Em dois, né? Ela está dividindo pela metade o lanche, ela está dividindo ao meio, em duas partes. Vamos lá agora para a página 48. Então, vamos conhecer um pouquinho a apresentação, conhecer um pouquinho sobre algumas frações. E aí o nosso livro traz uma situação apresentada. A situação 1 está assim. Nas páginas de abertura, nós podemos ver duas meninas. Elas são a Ana e a Rebeca. Rebeca, ela esqueceu o seu lanche em casa e Ana partilhou o que tinha com a amiga. Olha a palavra partilhar. Vocês podem olhar aqui que nós temos o símbolo, né, da pedagogia afetiva. O que é partilhar? É dividir, é ajudar o outro, né? Isso faz muito bem para o coração. O lanche, ele foi dividido, observem aqui a citação. Então, o lanche, ele foi dividido em duas partes iguais, tá bom? Lembra da fração, que é a divisão. Uma comeu uma parte e uma comeu a outra. Então, nós podemos dizer que cada uma comeu metade do lanche. Então, olha só, eu tinha um lanche inteiro e diante da situação, né, foi repartido ao meio, metade para cada uma. Quando dividimos um inteiro, então quando o texto fala um inteiro, o que eu estou falando? Eu estou falando do que se quer dividir na totalidade. Aqui no caso, olha só, o lanche inteiro em duas partes. Ele foi dividido em duas partes. Quando a gente realiza a divisão do inteiro em duas partes, nós encontramos a metade do inteiro. Então, olha só, esse quadrado aqui, ele é o inteiro. Então, toda essa representação aqui, ó, que a Rita está contornando de verde, ele é o inteiro, tá bom? Quando eu divido ao meio, a metade, olha só, em duas partes iguais, esta parte aqui recebe o nome de meio ou metade. Deu para entender? Agora, a representação, né, na forma de meio, olha, tá vendo a representação? Então, eu tenho um número, em cima ele recebe o nome, a nomenclatura é numerador, um traço e embaixo eu tenho o denominador. Essa representação, ela é chamada de fração. Então, essa forma aqui, ó, de representação do meio, que é número, traço e número, recebe o nome de fração. Lembra no início da aula que a Rê falou para vocês? Que nada mais é do que a representação, né, de uma razão, a representação de números inteiros, a divisão de números inteiros. Nas frações, o número localizado embaixo do traço, esse aqui, ó, número 2, ele recebe, né, ele é chamado, recebe o nome de denominador. E ele tem uma função, tá bom? A função dele é indicar em quantas partes aquele todo será dividido.
Já o número que é localizado, a Rê vai pôr de outra cor. Já o número que fica localizado em cima, que é esse daqui, ó, né? O número que fica em cima da fração, ele tem a função de representar em quantas partes nós estamos considerando daquele que foi dividido. Então, novamente, o número de baixo, ele recebe o nome de denominador, que tem a função do quê? Ele tem a função de indicar em quantas partes iguais o todo que nós estamos trabalhando seja dividido. E o numerador, que é o número que fica acima do traço na fração, ele também tem uma função, que a função dele é de indicar em quantas partes o todo, né, que estamos considerando. Crianças, esse aqui, ó, vocês têm que passar todo o grifa-texto, tá bom? Escreve aqui, importante estudar. E esse trecho aqui também, todo esse trecho que a Rê conversou com vocês, deve ser grifado. Tudo bem? Deu para entender? Vamos falar agora aqui sobre igual ou diferente. Metade é igual ou diferente quando eu digo 1/2. O que vocês acham? É igual, pessoal, tá bom? Ambas as formas, né, se referem a uma parte daquele todo que foi dividido em duas partes. Porque quando a gente fala aqui, olha só, numerador indica em quantas partes do todo estamos considerando. Então, como eu estava trabalhando com um lanche só, um todo, um lanche. Número 2, indica em quantas partes iguais o todo foi dividido. Eu não tinha um lanche? E eu dividi em quantas partes? Em duas. Então, o número de baixo é 2. Hey, e se eu tivesse dividido o lanche em 3 partes? Com certeza, esse número de baixo seria 3, que aí já é uma outra nomenclatura que a gente chama de terço, tá bom? Vamos lá, olha só a situação 2. Então, o Henrique, ele está ajudando a sua mãe a preparar biscoitos. Na receita que estão utilizando, né, que eles estão fazendo, utiliza-se o termo 1/3 de xícara. Aí ele pergunta assim para a mãe, mãe, né, o que é 1/3? 1/3 é uma parte de 3, ou seja, é o todo dividido em 3 partes. Quando dividimos, olha aqui com a Rê, quando dividimos um inteiro em 3 partes iguais, nós encontramos 1/3 ou a terça parte daquele inteiro. Então, quando nós dividimos por 2, nós chamamos meio. Quando dividimos por 3, em 3 partes iguais, nós encontramos a terça parte. Olha a representação aqui. Então, o número de cima indica o todo que estamos trabalhando. O traço, o número de baixo, indica em quantas partes eu dividi aquele todo. Qual é o nome correto, a nomenclatura? 1/3 ou é também correto dizer a terça parte. Então, no caso da receita, do exemplo da situação 2, será usado 1/3 da xícara. Ou seja, o que é isso? Deve-se dividir a xícara, a quantidade total da xícara, em 3 partes iguais. Ou seja, até preencher só uma dessas partes. Então, eu estou falando, olha só, do todo em 3 partinhas. Qual é a terça parte? Apenas uma parte desse todo que eu dividi. Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Muito bem. Na página 50, nós vamos fazer os primeiros exercícios, a primeira sessão do jogo rápido, tá bom? Sobre a questão da divisão. Primeiro trabalhando da fração, no caso, nós vamos primeiro trabalhar com a representação gráfica. Então, vocês vão realizar como tarefa a sessão jogo rápido da página 50, tá bom? Pintando a metade e 1/3 da totalidade de cada quantidade de quadrinhos representada. E aí, na próxima aula, nós damos continuidade à fração. Tá bom, pessoal? Passem os grifos nas informações importantes. Beijo, boa aula!